ali, ó, num carro abandonado. E aí o pessoal não pensou duas vezes. Vários homens cercaram o carro e, como a gente está vendo, olha, puxando o homem pela janela. Eles resolveram dar aquele corretivo no rapaz. Puxaram o cara pela janela mesmo e ele levou vários socos. Minha nossa, hein, gente? Como será que terminou essa história? Já, já, todos os detalhes para você. E ainda, hein? O Alô Espírito Santo traz novas informações sobre o assassinato de um policial militar aposentado no município da Serra. Segundo informações da polícia, ele foi morto por um vizinho. E ó, os dois já teriam uma rixa antiga. Só que na noite de ontem, o pior acabou acontecendo. Todos os detalhes você acompanha a partir de agora. Muito bom dia para você. Hoje é terça-feira, 12 de maio e o Alô Espírito Santo já está no ar. Alô Espírito Santo. Oferecimento Loja do Thor. Mega inauguração em Cachoeiro de Itapemirim. Dia 20 de maio. Vem pra cá. Um policial aposentado foi morto a facadas no meio da rua por um vizinho na Serra, gente. Uma situação aí que chamou a atenção. O que será que motivou essa briga? Patrick Sanches traz pra gente agora. Bom dia, Patrick. Bom dia, Dani. Bom dia também para quem está nos acompanhando nesse momento. Pois é, a vítima é o José Luiz Rodrigues Pinheiros, de 69 anos de idade, cabo aposentado da Polícia Militar. Ele foi assassinado na noite de ontem no bairro em que morava, Novo Porto Canoa, na Serra. E foi um crime covarde e muito brutal. A gente vê nas imagens de vídeo monitoramento que a vítima estava sentada em frente à porta de casa, na calçada, acompanhada de um colega, que é esse que aparece nas imagens de camiseta azul, quando de repente o suspeito aparece de bicicleta. Segundo as testemunhas, os dois ali começaram a discutir. O suspeito sacou uma faca, colocou essa faca no pescoço da vítima, ameaçando ele. E a vítima levantou, rebatendo essas ameaças, e foi nesse momento em que o suspeito deu uma facada no peito do José Luiz. Ele coloca a mão no peito, tenta correr, mas cai ao chão alguns metros à frente. Isso não aparece nas imagens de vídeo monitoramento, mas a gente foi até o local, conversamos com familiares e também com testemunhas que nos relataram que mesmo depois que ele caiu ao chão, o suspeito foi até lá, deu mais facadas e ainda ele teria pegado um pedaço de madeira que estava em um canteiro de obras ali e agrediu várias vezes a cabeça da vítima. Um crime muito violento e o motivo disso, segundo testemunhas, seria por ciúmes. Até então, segundo as testemunhas, o principal suspeito seria o vizinho da vítima, que mora ali e que os dois já não teriam uma relação boa já há um tempo, já com discussões, né, ali troca de farpas já há algum tempo, e o motivo dessa discussão seria por ciúmes, né? O suspeito teria alegado que a vítima teria dado em cima da mulher dele e foi ali tirar satisfação e tirou a vida desse cabo da Polícia Militar. O caso está sendo investigado pela polícia e a gente, ao longo do Alô, vai voltando com novas informações acerca desse caso, Carilo. Que coisa horrorosa, hein, Patrick? Ciúmes, é isso que eu falo, né? Essas rixas, não dá pra ficar alimentando não, gente. Que a hora uma pessoa tá lá, paga de doida e acaba matando alguém por um motivo banal desse, gente. Daqui a pouco, então, a gente traz mais informações sobre esse caso. E atenção, hein? Moradores de bairros como Centro, Guaranhuns, Praia da Costa, Itaparica, Itapuã, em Vila Velha, amanheceram hoje, gente, com as ruas cheias de lixo, de sujeira, um mau cheiro danado. A paralisação da limpeza chegou ao fim agora há pouco, só que a situação ainda deve levar um tempo para se normalizar. Quem vai trazer os detalhes pra gente é o Arleson Schneider. Bom dia, Arleson. Bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Essa greve, essa paralisação acabou agora há pouco. Vou falar um pouquinho da greve daqui a pouco. Mas antes, olha só, vai demorar um pouco para a situação ser normalizada, tá? A gente está aqui em um dos pedaços mais caros do município, né? Que é aqui a Orla de Vila Velha. E este é apenas um dos pontos de lixo acumulado. Wagner Trabac está mostrando lá na frente, lá. Tá até a galera dando uma revirada ali, vendo se tem alguma coisa legal, vendo se tem alguma coisa que presta, que não presta. Olha, Dani, olha, amigos, eu achei que a situação
fosse estar um pouco mais complicado. Eu achei que o lixo fosse estar mais acumulado, viu? Para lá, para o lado de Taparica, indo para a Barra do Jucu, a situação já foi normalizada. Já encontramos já funcionários da limpeza, da coleta de lixo, fazendo o recolhimento. O pessoal, os profissionais da limpeza urbana aqui de Vila Velha, eles paralisaram, entraram em greve ontem. Ontem teve uma situação bastante dramática, de caos, lá na frente da empresa, que fica ali na Darli Santos, porque a presidente do sindicato foi presa. Foi presa após uma confusão entre os manifestantes e entre a guarda de Vila Velha, porque já existia uma liminar, uma decisão judicial que ordenava a volta do recolhimento do lixo, a volta da coleta do lixo, para evitar que isso aqui acontecesse, porque a magistrada entendeu que é um trabalho essencial, fundamental para o funcionamento da cidade, sob multa de R$100 mil, mas hoje de manhã a situação ainda continuava paralisada. O que aconteceu? Eu bati um papo com o pessoal do sindicato, amigos, e eles falaram que cerca de 15 funcionários foram desligados da empresa, e eles não foram desligados porque estavam exercendo as suas funções de maneira errada, de maneira equivocada. Seriam por questões políticas, teriam utilizado as redes sociais para poder manifestar um lado político e, em retaliação, eles teriam sido desligados. O pessoal do Sindilimpes, eles estão pedindo a reintegração desses coletores que foram desligados ao quadro de funcionários da empresa. Bom, até então não foi decidido se volta ou se não volta, mas o sindicato do Sindilimpes, eles falaram que eles vão ser incisivos, vão bater nessa tecla até que haja essa reintegração. Em pouco mais de 24 horas a gente pode acompanhar um acúmulo de lixo em vários pontos aqui de Vila Velha, como você bem disse, Centro, Guaranhuns, aqui na orla de Vila Velha, lá nas proximidades da Darli Santos, onde que fica a empresa, bastante lixo acumulado, mas foram apenas pouco mais de 24 horas. Esses profissionais já estão nas ruas, a gente estava lá quando o portão foi aberto, então a gente acredita que até o final do dia de hoje, toda essa situação vai ser normalizada aqui na cidade de Vila Velha. Vou devolver para você no estúdio, Dani, com imagens daqui da orla, né, desse lixo ainda aqui acumulado. A gente continua acompanhando esta e outras histórias aqui no nosso belíssimo Espírito Santo, que o Wagner Trabac mostra aí pra gente. É meio lixo, é meio praia, Dani. É isso que eu ia falar, belíssimo, porém com bastante sujeira, né, Alisson? Alisson mostrando aí pra gente, então, que a situação ainda não tá totalmente controlada, né, por conta da greve aí dos trabalhadores da limpeza pública em Vila Velha, mas o Alisson colocou que achou que ia estar até pior, né? A gente vê ali que tem bastante lixo na orla, principalmente, gente. O pessoal tá ali caminhando, tá correndo e fica um mau cheiro danado, desagradável, mas que a coisa está começando a voltar para o trilho porque a greve foi dada como encerrada, a paralisação foi dada como encerrada agora há pouco, né? Porém, vamos ver quanto tempo vai levar para a situação ficar normalizada de novo. Daqui a pouco a gente volta então e um vigilante foi atacado com uma faca por um morador de rua que tentava roubar os fios, situação que a gente infelizmente vê com certa frequência, né, Fábio Gabriel? Conta pra gente que história é essa. Olá, Dani, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Pois é, essa treta aconteceu aqui na capital. Um morador em situação de rua, ele invadiu um terreno que está em construção e ele tentou ali furtar fios. Mas só que, Dani, ele se esqueceu que hoje em dia tem câmera para tudo quanto é lado. E uma dessas câmeras flagrou essa ação e a central de segurança foi acionada. E quando o vigilante chegou até esse local, Dani, encontrou ali esse criminoso, esse vigilante percebeu que ele estava armado com a faca e quando o suspeito pensou em partir para cima do vigilante,
o segurança ali já deu um golpe, conseguiu imobilizá-lo e frustrar a tentativa desse roubo. A polícia foi acionada, Dani, e esse suspeito ele foi levado até a delegacia. Eu estive ali no local, o bairro de Santa Lúcia, que é um bairro bastante movimentado, cortado ali por vias principais aqui, muito importantes de Vitória, como parte da Reta da Penha e Rio Branco. E esses locais, Dani, ali, esse bairro, ele tem bastante imóveis comerciais. Então, bati um papo ali, conversei com alguns moradores, com alguns comerciantes que relataram que esse problema é algo crônico ali naquela região. Inclusive, nós mostramos ali um imóvel que aparenta estar em situação de abandono e que acaba servindo de esconderijo para essas pessoas que estão em situação de rua. Elas acabam ali praticando sexo e até mesmo consumindo drogas naquele local. Então, daqui a pouquinho eu vou trazer todos os detalhes dessa reportagem, Dani, para saber o que esses moradores falaram e também para saber o que aconteceu com o vigilante e também com esse suspeito que foi levado até a delegacia. Daqui a pouquinho, Dani, ainda nessa edição do Alô Espírito Santo. Combinado, então, Fábio e Gabriel. Daqui a pouco, outros detalhes dessa história pra gente aqui no Alô Espírito Santo. E olha só, gente, um homem foi preso depois de ser acusado de ameaçar pessoas com facão. Sabe aonde? No calçadão de uma praia aqui no Espírito Santo. Mas o que aconteceu com esse homem, gente? Elisângela Ramos vai trazer os detalhes pra gente. Elisângela, bom dia. Como é que foi essa história? O pessoal no calçadão fazendo exercício e o cara com um facão na mão, é isso? Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para quem está em casa nos assistindo. Pois é, que situação, né? A situação ficou realmente complicada. Isso aconteceu ontem e foi em Guriri, em São Mateus, aqui norte do Espírito Santo. Uma região, né, com praias, que as pessoas realmente passeiam à noite. Foi no final da tarde. Esse homem estava, então, com esse facão, ameaçando as pessoas que passavam pelo local, mas ele tinha um público, assim, alvo mais preferido, sabe, Dani? Ele estava ameaçando principalmente mulheres e ainda dizia que não gostava de mulheres brancas. Vê se pode uma coisa dessa, falas discriminatórias, né? Com isso, a população chamou a Guarda Municipal. E quando a Guarda Municipal chegou lá, também teve trabalho, porque esse homem continuou, inclusive, quis pegar o facão que estava debaixo do cobertor ali, onde ele estava num canto da rua lá em Guriri. A guarda precisou, então, algemá-lo, mas ele não se parou, não se calou, não. Ele continuou, né, ainda ameaçando a guarda, falando palavras de baixo calão, ainda também, né, proferindo outros xingamentos. Então, a guarda precisou, né, conter esse homem, levá-lo para a UPA e depois levá-lo para a delegacia lá de São Mateus, onde ele foi preso. A gente, inclusive, tem até imagens aí, né, dele sendo preso, do facão, uma situação muito complicada, né? Muito medo aí as pessoas passaram, Dani. Mas que perigo, hein, Elisângela? Em Guriri, né, um balneário bem procurado no norte do estado, o homem ameaçar com facão mulheres, né, que infelizmente já somos um grupo aí que acaba sendo alvo de tanta violência, mulheres brancas ainda, alguma situação aí que ele tem ou alguma rixa que ele teve, enfim, que perigo, que bom que esse homem foi pego, foi, né, alcançado pelos guardas municipais. Parabéns pela guarda aí, então, que graças a Deus não aconteceu algo pior, né, gente? E olha, gente, um crime rápido, silencioso e que tem dado dor de cabeça para muitos motoristas. Sabe qual é? O furto de baterias de veículos. Não falta acontecer mais nada não, gente. Os caras vão lá, arrombam o carro, olha lá, pegam e roubam bateria. Ali a gente está vendo um ladrãozinho sendo agredido, porque as pessoas se depararam com esse ladrão e acabaram querendo dar um corretivo nele. Arleson traz os detalhes pra gente. É com você, Arleson. Carielo, você fala ladrãozinho, dá uma sensação de ser uma pessoa tão simpática, tão legal, né? Mas esse ladrãozinho, ele tomou um amasso, mas um amasso bolado, tá? Porque o proprietário dessa Belina, que não tá numa condição tão muito boa, registrou o momento que ele
Cara, tava lá dentro, pegou ele com a boca na botija. E num determinado momento a gente não sabe se os caras queriam arrancar eles dentro do carro ou manter eles dentro do carro. Porque ele era puxado de um lado e chutado do outro lado. E aí a gente vê o exato momento em que uma das pessoas pega essa bateria, a bateria do carro, e coloca do lado de fora. E só ouve assim, tá querendo roubar na quebrada? Gente, roubar já não é legal, roubar em lugar nenhum. Ainda mais na periferia, na quebradinha, acontece exatamente isso daí. Então tem algumas dicas, né? Porque essa galera, principalmente, age durante a madrugada, durante a noite, em locais ermos. Inclusive, eu fui dar um Google aqui, furto de bateria no Espírito Santo. A maior incidência desse tipo de crime fica aqui, na Praia da Costa, fica aqui em Vila Velha, porque agora há pouco, em maio mesmo, moradores denunciaram uma série de furtos e tentativas de roubo de bateria registrados por câmeras de segurança. Então, é um material que ele é facilmente roubado, né? Afinal de contas, você levanta ali o capô do seu carro, desconecta a bateria e leva. E um negócio que custa 600, 700, 800 reais, eu cravo aqui pra você. Não vale 5 pedras de crack na boca. Igual a minha bicicleta, não foi 5 pedras de crack. Então, pro trabalhador, pro dono do carro, a bateria é uma peça fundamental, essencial para o veículo rodar. Agora, para o ladrãozinho, para o traficante, não vale nada, vale poucas porções de drogas. Eu tô falando crack, minha gente, porque geralmente quem circula durante a madrugada para poder roubar, para furtar, para sacanear o trabalhador, é tudo dependente químico. Ninguém tá ali roubando para poder comprar o material escolar da filha ou para poder juntar uma moeda para comprar uma marmita no outro dia. Isso não existe, isso daí é ilusão. Então, a principal dica, eu sei que é um pouquinho caro, mas é o carro ter alarme. Essa Belina aí, pela condição que a gente está vendo, não tinha alarme. Então tem um alarmezinho, tem um segurozinho, isso daí pelo menos minimiza a ação de criminosos. Mas você imagina, você chega em casa, estaciona o seu carro, sobe para poder dar aquela jantada, interagir com as crianças, passear com o cachorro, aí você volta meia hora depois, seu carro está todo revirado, todo estrupiado e sem a bateria. Não dá nem para ir na delegacia fazer um boletim de ocorrência, porque a bateria é o que move o veículo. Vamos ficar atividade e vamos ficar esperto. E você, meu amigo criminoso, meu amigo ladrãozinho, igual o episódio do Chaves, ladrãozinho, quando o pessoal da vila começa a botar o dedo na cara dele, ladrãozinho. Fica atividade, tá? Porque a população já tá de saco cheio, a população não aguenta mais ficar refém na mão de criminoso e quando pega, é isso aí, ó. Eu, particularmente, fiquei até meio que com pena desse ladrãozinho de bateria, de tanto que bateram nesse rapaz, Dani. É isso aí, Arleson, é o que você falou. Pareceu singelo, mas não, é porque é ladrãozinho de 5ª categoria. Pra ficar se enfiando em carro justo o que você disse, na quebrada. Não teve ali, ó, a malícia de, poxa, olha onde é que eu tô, tem uma galera aqui que fica de olho. Aí foi lá furtar a bateria e aí deu um prejuízo pro trabalhador, pro pai de família que tá ali na luta. Parcelou a bateria em 5 vezes no cartão, né não, gente? É isso mesmo que acontece. E aí vai lá o cara, um sujeitinho de meia tigela, trocar por 5 pedras de crack. Ah, não, gente. Parou, né? Pelo amor de Deus. A gente fica no prejuízo e o cara vai lá ter o quê? Sei lá, 2 horinhas de divertimento. Não dá não, né? Ô, Arleson, obrigada pela participação. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Vamos ver de novo um pouco esse vídeo, ó. Olha lá, o corretivo que o homem tá levando. Olha lá, é soco, é chute. É isso, gente, nós não apoiamos a violência, mas você tem que saber onde você tá pisando, cara. É isso aí, é isso que acontece quando o ladrãozinho quer dar um de esperto. E a polícia já tá de olho, falando em esperto, num vovô, que tem, sabe o quê, gente? A mão leve, a mãozinha ali leve. Aquele que pega, finge que não pegou, furta. E a última que ele aprontou
foi numa loja de biscoito, olha, de camisa social, arrumadinho, mas tá lá, olha lá, pegando o produto, fingindo que não é com ele, esconde. Ah, meu Deus do céu, Patrick Sanches, o que aconteceu com esse mão leve, hein? Pois é, Dani, quem olha esse vovô bem vestido nem imagina o que ele está aprontando em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A gente vê nas imagens de vídeo monitoramento que, assim, não sei nem se podemos chamar ele de mão leve, porque ele é cara de pau. A gente vê no vídeo que ele entra na loja e nem disfarça, ele para em frente ali uma prateleira que no vídeo aparenta ser alguns doces ou biscoitos, ele pega, coloca dentro da sacola e sai andando da loja, como se nada tivesse acontecido, como se ele estivesse comprando o produto. Ele não se preocupa se tem gente perto, se tem câmera de vídeo monitoramento, se tem algum funcionário ali olhando. Ele nem olha assim pro lado daquela disfarçada, igual a gente está acostumado a ver nesses vídeos. Ele pega, coloca na sacola e sai. Inclusive me chamou a atenção que uma senhora que estava do lado dele até achou estranho. Viu ele pegando o negócio, colocando na sacola, ela até olhou assim meio de lado, tipo, que isso? O que está acontecendo? E ele saiu e sumiu. E olha, pelo incrível que pareça, segundo os comerciantes ali do bairro Guandu, em Cachoeiro, até o momento ele não foi localizado e pior, esse estabelecimento não foi a primeira vítima dele. Ele vem furtando vários comércios ali na região. Do mesmo jeito, ele entra arrumadinho, camisa social, uma sacolinha, vai no local, pega o que quer, coloca na bolsa e some. Desaparece. Até o momento ele não foi localizado, mas a lata dele tá aí. Se alguém da região tiver alguma informação que puder ajudar a parar esse vovozinho que está com a mão leve aí, fazendo um caos ali na região, nos comerciantes que estão revoltados com a situação, obviamente, a gente sempre recomenda aqui procurar a polícia e denunciar para poder ajudar, Caielo. Pois é, como diz o Patrick, a lata dele tá aí, hein, gente? Agora, realmente, é um sujeito fora de suspeita, né? Porque primeiro, você pensa assim, respeita os cabelos brancos da pessoa, né? A pessoa que tem o cabelo branco, experiência. Não, meu filho. Cabelo branco, camisazinha de botão, bonitinho e tá furtando. Eu não entendi o que ele ia fazer, gente. Se ele ia consumir, ele tava com fome, mas ele entra ajeitadinho, olha lá, um sapatinho social, põe dentro da sacola, não consegui distinguir se é um biscoito e vai. É um chocolate, meu Deus do céu. Ô, meu pai, será que ele estava com vontade e não tinha dinheiro? Eu tô brincando, né, gente, que não justifica. Mas é fora de suspeita se você esbarra com um sujeito desse numa loja de biscoito, numa loja de doce, você não vai falar, tá aqui pra furtar. Mas tava, gente. É isso que eu falo, é cada uma que a gente vê que nem parece que é verdade, né? E ainda tem imagem para comprovar. Falando em imagem, vamos conferir esse flagrante em Vila Velha, no bairro Boa Vista. Olha aí, um morador em situação de rua mexeu no lixo, ou não é uma cena rara da gente ver, né? E aí, tá lá fuçando alguma coisa e além dele bagunçar tudo, ele ainda levou algo embora. Ele não ficou satisfeito em zonear o lixo todo e ainda saiu levando alguma coisa embora. E no vídeo a gente vê, ó, joga sacolas no chão, faz aquele fuzuê. Fábio Gabriel, o que esse homem saiu levando? Me conta. Pois é, Dani, a gente mostrou ainda há pouco o ladrãozinho simpático, conforme você falou, passou pro ladrão formiga, que foi esse vovô aí que furtou doces de uma casa de biscoito, e agora a gente vai pro ladrão porco. Por quê? Ele nada mais nada menos furtou uma lata de lixo que estava ali em uma rua do bairro de Boa Vista, no município de Vila Velha. A gente sabe que Vila Velha está enfrentando esse problema aí da falta de coleta de lixo. E o que os moradores fizeram, Dani? Para tentar organizar ali o lixo e não ficar espalhado, eles compraram ali um latão e colocaram ali o lixo. Mas vem aí esse morador em situação de rua, ele tenta ali deschavar, ele atravessa por um lado da rua, dá aquela mexida, depois ele atravessa para o outro lado, tira o lixo que está nesse latão e, na maior cara de pau, leva a lata de lixo embora. E geralmente, Dani, em casos como esse, o que essas pessoas fazem? Elas levam, por exemplo, se essa lata aí custar, sei lá, uns 50 reais, eles vão até uma boca de fumo e acabam aí trocando por um valor muito abaixo. Por exemplo, por 10 reais pegam ali 2 pedras de crack, enfim, algum entorpecente e trocam para consumirem drogas. Mas ele nem se
transportou, Dani, porque a gente sabe que hoje em dia tem câmeras espalhadas para tudo quanto é canto. Essa câmera registrou esse ladrão aí, porco, revirando aí esse lixo e levando a lata embora, deixando aí os moradores no prejuízo. Esse fato que aconteceu em Vila Velha, Dani. É isso mesmo, Fábio. Os caras trocam qualquer coisa, por qualquer quantia, né? O cara pega uma lata de lixo, aí eu e você, a gente pensa assim, mas pra quê, cara? O que ele vai fazer? É o que o Fábio disse, o Arleson disse, às vezes vai trocar por 3 pedrinhas de crack. Ô, gente, não vamos longe não, tá? Um dia desse eu tava ali na Vila Rubim, comprando meus temperinhos, canela em pó, açafrão, e eu vi, tinha uma mulher oferecendo o corpo dela por pedras de crack, 3 pedras de crack. Fazendo programa, ela oferecendo por conta disso. Então, você imagina se o cara não vai roubar uma lata de lixo. É um problema social grave que a gente tem e que realmente a solução é bem profunda, não dá nem pra gente abordar no telejornal rapidamente, mas que realmente está trazendo transtorno para a população, para a comunidade. E olha, uma carreta que transportava pedra atingiu, gente, um ônibus escolar. Pensa no perigo! A carga, aquela pedra de todo tamanho, atingiu o ônibus em cheio. Pensa que ali era um ônibus de transportar estudantes, jovens, adolescentes. Eu queria saber, Elisângela, se alguém se machucou, porque podia ter acontecido até uma tragédia, né? Ei, Dani, então, a gente apurou que não eram estudantes que estavam no ônibus. A gente recebeu a informação que esse ônibus era utilizado para transportar trabalhadores de uma pedreira. Eles tinham terminado de trabalhar, né? Era por volta de 5h30 da tarde. E quando eles voltavam para casa, o acidente aconteceu. Foi por volta ali do quilômetro 35 da rodovia da BR, né? 259, ali na altura da curva do Cassane, que a gente conhece aqui em Colatina, né, perto de Baunilha. Esse acidente, infelizmente, foi muito grave, né? 43 trabalhadores estavam dentro desse ônibus, Dani. Então, no momento que aconteceu o acidente, né, de acordo com a apuração também que nós fizemos, o motorista contou, o motorista da carreta, que a quinta roda responsável pela ligação, né, entre o cavalo mecânico e a carreta se quebrou e, por isso, a pedra ornamental que era transportada por essa carreta acabou caindo em cima desse ônibus, né, ao passar na curva. A rodovia ficou toda interditada, várias equipes de resgate foram mobilizadas. A equipe do Corpo de Bombeiros disse que nenhuma pessoa ficou presa à ferragem, mas ao todo 9 pessoas ficaram gravemente feridas, principalmente uma que ficou ainda mais grave e precisou ser entubada ali mesmo no local, né? O SAMU também esteve lá e com isso foi uma mobilização muito grande. Todos os feridos foram levados para hospitais aqui da região, principalmente para o Hospital Estadual Silvio Avidos, que fica aqui em Colatina. A gente não tem ainda a atualização do estado de saúde dessas pessoas, né? Desses feridos. Mas até o momento, graças a Deus, a gente não soube de nenhuma morte, né? Estamos aí na torcida para que todos se recuperem, Dani. Foi um acidente muito grave e, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista ficou interditada desde 5h30, quando aconteceu o acidente, até por volta de 8h40 da noite. Volto com você, Dani. Pois é, Elisângela, e quando acontecem acidentes envolvendo rocha, né, pedra que se solta de caminhão, normalmente são acidentes fatais, né? Não tem nem chance de sobrevivência quando a pedra dessa cai em cima de alguém. Então, que bom que até o momento ninguém morreu, né? A gente tem aí algumas pessoas que se feriram, mas pelo que a nossa equipe apurou, os trabalhadores estão, né, sendo atendidos, recebendo atendimento médico e está tudo fora de perigo. Elisângela, obrigada a qualquer momento. Fique à vontade para trazer novas informações. E atenção para uma notícia urgente, viu? Os bombeiros estão, nesse momento, combatendo um incêndio em Mucuri, Cariacica. Segundo as primeiras informações, o fogo se espalhou numa fábrica de pallets. Madeira, né, minha gente? Madeira pegou fogo, 2 palitos, já começa a se alastrar mesmo. O incêndio assustou quem passava ali para a região da entrada de Mucuri. Nesse momento, tem
a interdição, né? Foi confirmado que foi feita a interdição total da 262 no quilômetro 296. Atenção, você que vai sair de casa, vai pegar a estrada, 262 bloqueada por conta ali na altura da entrada de Mucuri, por conta desse incêndio aí numa fábrica de pallets. Nós ainda não temos informações sobre feridos e a qualquer momento a gente volta com novas informações sobre esse incêndio aqui no Alô Espírito Santo. Uma investigação da Polícia Civil revelou o esquema de uma quadrilha especializada em roubar peças de caminhões caros, tá? Foram pelo menos 23 casos registrados em apenas 10 dias, um prejuízo aí de quase R$1 milhão. Em apenas 10 dias, pelo menos 23 caminhões da mesma marca foram vítimas de uma quadrilha especializada em caminhões de luxo. O alvo dos criminosos eram os módulos dos motores. A peça é conhecida como cérebro do veículo. Cada equipamento pode custar cerca de R$40 mil. Existe um grupo criminoso específico, especializado neste comportamento, tendo em vista que o próprio objeto já é atípico, nos revelando também que existe uma cadeia posterior de aquisição também atípica. O objeto furtado era um módulo de motor de caminhão. Essa peça ela é fundamental para o funcionamento do próprio veículo. Sem ela, o veículo não anda. O prejuízo estimado com os furtos chega a quase R$1 milhão. Segundo as investigações, os criminosos vieram de Minas Gerais e passaram por Venda Nova do Imigrante, Viana, Alfredo Chaves, Iconha, Anchieta e Guarapari. A polícia identificou que a quadrilha veio pelo menos 2 vezes ao Espírito Santo para mapear os caminhões e cometer os crimes. Por volta do dia 3 de janeiro começou a ocorrer notícias de furto de módulo de caminhão. Logo na semana seguinte, diversos municípios começaram a registrar furtos de módulo de caminhão. Até agora nós apuramos o total de 23 módulos furtados. Segundo a Polícia Civil, os crimes eram planejados e encomendados. Os criminosos mapeavam os locais onde os caminhões ficavam estacionados e realizavam os furtos durante a madrugada. Os locais onde os furtadores atuaram eram locais onde os caminhões comumente ficam estacionados, próximo a postos de combustível. E como foi praticado num período de recesso, final do ano, os caminhoneiros muitas das vezes paravam os caminhões margeando as rodovias e deixavam ali para ir para as suas casas, retornando dias após o fato. O principal suspeito preso durante as investigações usava o mesmo veículo para realizar os crimes. Foi rastreando o carro que a polícia chegou até ele. Além do carro usado nos furtos, um outro veículo foi apreendido e as contas bancárias foram bloqueadas. O veículo que foi utilizado nos crimes que foram comunicados, ele foi identificado. E esse veículo passa a ser considerado para a polícia como um instrumento utilizado na prática de um crime. Veículo este que foi identificado seu proprietário, que é o principal investigado, que inclusive encontra-se preso, o qual não colaborou de maneira nenhuma com a investigação. Agora, a Polícia Civil tenta identificar os outros 2 criminosos envolvidos no esquema. As investigações também buscam descobrir se existem mais vítimas da quadrilha. Nós identificamos 2 autores propriamente ditos que efetuam a subtração do objeto, o qual, após a subtração, ele é captado nas margens da rodovia, onde a gente se depara com o mesmo veículo que foi identificado anteriormente. Então, a princípio, pelo menos 3 pessoas estão envolvidas. 2 que efetivamente subtraem e outra que dirige o carro. A população pode colaborar através do Disque Denúncia 181. Quem tiver qualquer informação é extremamente valiosa para que a gente possa rapidamente chegar nesses outros indivíduos. E também para eventuais outras vítimas que procurem uma delegacia da Polícia Civil e registrem o boletim de ocorrência para que a gente possa cruzar esses dados com nossas ferramentas do cerco inteligente e chegar também à autoria também desses crimes.
Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de tecnologia? Ela está presente em tudo que a gente faz hoje, não é mesmo? Tem muita gente que não gosta, mas não tem jeito. Ninguém escapa. E sobre isso, daqui a pouquinho, tem uma reportagem exclusiva aqui no Alô Espírito Santo. Olha só. Na primeira escala, em Dubai, encontramos uma guerra. E o Thiago Américo também enviou um novo vídeo informando a situação no aeroporto de Dubai. Vamos conferir. Todo mundo que estava no voo está saindo. E a gente não sabe o que está acontecendo. O aeroporto parece que só tem a gente. O ataque ao aeroporto da capital dos Emirados Árabes aconteceu a poucos metros de mim. Após mais de 10 horas de viagem, cruzamos o Oriente Médio até chegar à Ásia. Nosso destino? Uma pequena ilha formosa que, assim como nós, foi colonizada por portugueses. Capitalista, tenta não ser anexada à China, que alega ser dona do território. Bem-vindos a Taiwan. Taiwan é uma ilha rica de 23 milhões de habitantes e tem uma renda per capita maior do que a da Coreia do Sul. 80% dos semicondutores são fabricados aqui e mais de 90% dos chips do mundo também. É neste contexto que a maior feira de tecnologia da Ásia, uma das maiores do mundo, acontece. A gigante Taiwan tem muito a ensinar ao Brasil e ao Espírito Santo. Democrática em inovações tecnológicas, hoje é um farol e de LED para o mundo todo. Não perca, então, essa série de reportagens incrível preparada aqui pelo Alô daqui a pouquinho. E a polícia divulgou hoje o resultado das investigações de um duplo assassinato que aconteceu no bairro Redenção, em Vitória, no final do ano passado. Quem traz pra gente é o Arleson Schneider. É com você, Arleson. Nome bonito de bairro, né, Dani? Bairro Redenção. Mas foi lá e precisamente na boca do Oswaldinho, não é? Parece ser um ambiente tranquilo, um ambiente legal. Redenção, boca do Oswaldinho. Foi lá nesse cenário que dois homens, o Cauã Souza Guimarães e Pedro Henrique Araújo da Costa, trazer aqui o apelido dos dois que eu achei bastante interessante. O Pedro Henrique é o PH e o Cauã era o sem pescoço. Os dois estavam na boca do Oswaldinho tocando aquele plantão de boa, tranquilo, quando eles foram baleados, né? E essa situação foi registrada por imagens de vídeo monitoramento. Segundo as investigações da Polícia Civil, os suspeitos que aparecem na motocicleta sentando o dedo contra o Cauã e o PH são o Leonardo Henrique Araújo da Silva e Douglas de Souza Borges, de 28 anos. E o que motivou? Tráfico de drogas. Desavenças pelo tráfico de drogas. Bom, a polícia iniciou suas investigações. Essa situação aconteceu em novembro do ano passado. E um deles foi preso em fevereiro, né? Tá detido, que é o Leonardo Henrique Araújo. Ele foi preso. Já o Douglas, ele continua foragido. Portanto, meus amigos, são duas pessoas que foram baleadas por outras duas pessoas. Eles estavam numa boca de fumo e o motivo disso tudo, a disputa pelo tráfico de drogas. Um deles ainda continua foragido. Por isso, a polícia ainda continua atrás deste outro rapaz. Esse caso aconteceu no bairro Redenção, em Vitória, que fica do lado de lá da cidade de Vitória, né? Perto ali de Resistência, perto ali de São Pedro, aquela região ali. Então, mais uma pessoa ainda está sendo procurada pela polícia e, por conta disso, as investigações continuam. Mas o motivo disso tudo, controle pelo tráfico de drogas, Dani. Ah, meu filho, é mais do mesmo, né? Aquele problema da briga aí pelo comando do tráfico de drogas. Vai levando gente, as pessoas sabem que é perigoso, sabem que o fim costuma ser esse, mas acabam se envolvendo e aí, ó, mais 2 mortes
então, na conta aí do movimento, né? Daqui a pouco, então, a gente volta com mais informações. E a polícia fez uma grande operação e 2 suspeitos foram flagrados com metralhadoras. A ação foi feita depois de denúncias anônimas. Patrick Sanches tem mais detalhes sobre essa história pra gente, não é isso, Patrick? Isso mesmo, Carielo. Populares ali que residem próximo ali do bairro Valão, que fica em Cachoeiro de Itapemirim, relataram que supostamente até então criminosos estavam utilizando uma área de mata para esconder drogas e outros materiais ilícitos, como munição de arma e entre outros materiais. A Polícia Militar então foi até o local para verificar a situação, dar uma vasculhada ali, enquanto os agentes estavam procurando naquela área de mata, se depararam com 2 suspeitos que estavam fortemente armados, como você falou, armados com metralhadoras. Só que, pelo incrível que pareça, esses suspeitos não reagiram quando viram os policiais, não atiraram nem nada do tipo. Eles simplesmente correram. E pior, ainda jogaram a arma longe para tentar se desfazer ali do flagrante. Eles continuaram correndo. Mas os policiais, obviamente, foram atrás, conseguiram deter esses 2 suspeitos e apreenderam essas 2 armas. Mas, além disso, os policiais continuaram vasculhando ali pela região, com a ajuda, claro, de um cão farejador treinado pela Polícia Militar, que foi crucial para encontrar esses materiais ilícitos que estavam escondidos debaixo da terra. A gente vê no vídeo o momento que os policiais encontram esses pertences. Foram encontrados aí um pouco mais de 10 quilos de droga, entre crack e cocaína, munição dos diversos tipos, munição 5.56, .40, 9mm, enfim. Eles encontraram várias munições e tudo isso estava enterrado. É impressionante como que a polícia consegue localizar esses materiais que estão debaixo da terra, claro, com o auxílio do cachorro, que é impressionante a atuação desses animais e como que é importante a ação desses cães para poder conseguir auxiliar os agentes em uma missão, né, uma operação como essa, mais uma apreensão muito importante para quem pensa que no interior não tem nada, tá enganado, viu? Tem, como tem, viu, Patrick? Cada hora é uma coisa e realmente é bacana a gente enaltecer aí o trabalho dos cães farejadores em operações como essa. Agora a gente fala de Guarapari, na nossa cidade de saúde. Sabe o que aconteceu? Um sujeito invadiu um escritório bem discretinho. Só que na hora de ir embora, ele não foi nada discreto, não. Fábio Gabriel, o que esse sujeito aprontou lá em Guarapari, hein? A gente está com uma situação no áudio ali do Fábio Gabriel. Daqui a pouco, então, ele explica o que o cabra aprontou na nossa cidade de saúde, Guarapari. Chegou discretinho e voltou como? Como é que ele foi embora? Daqui a pouquinho, então, o Fábio volta com essa história pra gente. E olha, a gente mostrou ontem aqui no Alô imagens de um grande incêndio que destruiu uma cafeteria. E tem novidade sobre esse assunto, porque foi divulgado o motivo desse incêndio. O que provocou esse fogo? Elisângela Ramos traz pra gente novas informações. É com você, Elisângela. Ei, Dani, então, eu conversei com a Raik, né, que é a proprietária dessa cafeteria que fica em Itaguaçu, e de acordo com ela, o incêndio foi causado por gás de cozinha. Ela está, inclusive, com o coração despedaçado, segundo ela, né, conversou comigo, disse que tudo foi destruído, inclusive ela enviou para a gente vários vídeos, né, de como ficou o local após o incêndio. Realmente é de cortar o coração, né? Raik contou que a cafeteria era o sonho da família. Então, eles estavam ali construindo um sonho, né? Muitas pessoas trabalhavam ali, mas ela, além de estar despedaçada, ela também disse que está muito grata porque ninguém se feriu, né? De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido durante o incêndio. E a gente mostra tantas notícias ruins aqui na TV, infelizmente, né, Dani? Que nesse caso aí, apesar da notícia ser ruim, a gente consegue tirar algo bom dela, devido a
a mobilização das pessoas, né? Muitas pessoas boas ainda existem nesse mundo e muita gente está tentando ajudar a Rai, né, e a família dela a reconstruírem esse sonho. Então, uma vaquinha online está acontecendo, também tem um caixinha em uma farmácia lá da cidade, vão promover um leilão beneficente, então muita mobilização nas redes sociais, né, para que esse sonho então seja reconstruído. E aí fica aí nossa solidariedade, né, para toda a equipe da Rai e, claro, pedimos que você que está assistindo que possa ajudar também, que contribua, né, da forma que puder com esse Pix solidário, com toda essa ajuda que está aí mobilizando tantas pessoas, não é, Dani? Ah, Elisângela, olha lá o caderninho todo queimado. Ô, gente, dói o coração mesmo. E você falou aí que está tendo muita mobilização nas redes sociais. Eu ainda acredito na solidariedade do ser humano, do capixaba. Então eu fico aqui na torcida, né, para que essa cafeteria, né, os proprietários dessa cafeteria em Itaguaçu consigam reerguer o estabelecimento, né, voltar. Olha lá, gente, destruiu demais. Consigam, né, retomar esse que foi um sonho e aí agora você vê tudo virou pó, né? Virou cinzas. Não deve ser fácil mesmo, gente. Torcemos aí então pela reinauguração, né? Um dia dessa cafeteria em Itaguaçu. Elisângela, a qualquer momento, traz novidades dessa história pra gente. E a gente agora volta a falar do caso do policial aposentado que foi morto a facadas no meio da rua por um vizinho na Serra. Um crime violento que chamou a atenção. O cara chegou de bicicleta, não se sabe nem o que eles conversaram direito, mas ó, pá, meteu a faca e não teve dó nem piedade. Patrick Sanches chega pra gente aí com mais informações, não é isso, Patrick? Pois é, Dani, como a gente falou no início do nosso telejornal, estamos nesse assunto desde cedo. Eu fui até o local, conversei com os moradores ali do bairro, com familiares da vítima também. E até então, o que tudo indica, segundo as testemunhas, é que o principal suspeito é o vizinho da vítima. E conversando ali com as pessoas do bairro, eles nos relataram que esse suspeito, ele é criado ali no bairro, desde criança mora ali, conhecido por todos, mas que sempre foi uma pessoa problemática, sempre causou confusões na rua, qualquer coisa, mexeu com ele, fazia uma brincadeira com ele, ele já queria brigar, já queria arrumar confusão. Então, apesar dele ter sido criado ali na região, conhecido por todos, segundo o que os moradores nos relataram, era uma pessoa muito problemática. E a relação dele com essa vítima também nunca foi nada muito fácil. Os dois sempre discutiram muito, sempre brigaram muito, se esbarravam na rua, rolava discussão. E aí, nesse dia, né, ontem à noite, que foi quando o crime ocorreu, segundo as testemunhas, tudo isso por conta de ciúme, porque o suspeito teria acusado a vítima de ter dado em cima da companheira dele e depois de algumas horas ele foi até o local, como a gente vê nas imagens, ele chegando de bicicleta e acontece esse crime que foi covarde e muito brutal. A gente preparou uma reportagem e vamos conferir todos os detalhes acerca desse caso agora na matéria. José Luiz Rodrigues Pinheiros, de 69 anos, cabo aposentado da Polícia Militar, foi assassinado no meio da rua na noite desta segunda-feira. Imagens de câmeras de segurança flagraram toda a ação. A vítima é este senhor que está sentado de camisa vermelha, acompanhado de um amigo que é cadeirante e está de blusa azul. Um homem de repente se aproxima de bicicleta e, segundo testemunhas, os dois começam a discutir. O suspeito saca uma faca e a coloca no pescoço de José, o ameaçando. A vítima levanta rebatendo as ameaças. Neste momento, o suspeito desfere um golpe no peito da vítima. O crime aconteceu no bairro em que a vítima morava, Novo Porto Canoa, na Serra. Depois de levar a facada, a vítima coloca a mão no peito e tenta fugir. Ele corre por alguns metros, mas devido ao sangramento, acaba se desequilibrando e cai ao chão exatamente aqui nessa área, no meio da rua. Mesmo caído ao chão, o suspeito veio até aqui e ainda deu mais facadas nas costas da vítima. Segundo testemunhas, o suspeito ainda pegou um pedaço de madeira desse canteiro de obra e utilizou para agredir a cabeça da vítima várias vezes. Depois disso, ele fugiu, pegou a bicicleta e dobrou em uma das ruas aqui do bairro. Segundo testemunhas, ele ainda acionou um veículo por aplicativo para poder finalizar a sua fuga.
Os familiares da vítima receberam a notícia do que havia acontecido através de um vizinho. Eu estava em casa, a minha mãe tinha acabado de chegar lá, eu estou de resguardo, ela está indo me ajudar. E nisso ela tinha relatado comigo que esse rapaz tinha passado pelo meu padrasto fazendo como se fosse uma brincadeira, falando que ele estava gordo igual um porco, pronto para matar. Aí minha mãe até falou que eu não gostei da brincadeira, mas eu não me meti. Porque Pinheira, ele tem mania de brincar com todo mundo aqui na rua, conversa com todo mundo, então ela achou que fosse mais uma brincadeira. Não demorou muito tempo, o nosso vizinho chegou de moto lá avisando, né, que o rapaz estava matando meu padrasto aqui na rua. Segundo testemunhas, o autor do crime é um vizinho da vítima, um homem identificado como Cleiton Casimiro Ferreira, de 29 anos. A nossa equipe conversou com a mãe de quem é até então o principal suspeito dessa história. Ela está muito abalada, muito chateada com o que aconteceu e por isso preferiu não gravar entrevistas. Mas ela contou para a nossa equipe que o seu filho sempre foi uma pessoa muito agressiva e nervosa, mas que de forma alguma ela imaginava que ele seria capaz de tirar a vida de alguém. Segundo a enteada, a relação entre a vítima e o suspeito já era de hostilidade. O crime teria sido cometido por causa de ciúmes. O meu padrasto conhece ele desde pequeno. Então, meu padrasto, pelo que eu já ouvi também, os dois não se bicavam muito. Não se bicava muito. E ontem, eu acho que o ódio, eu não sei de fato o motivo que aconteceu, mas ele chegou até meu padrasto e cometeu essa situação, alegando que meu padrasto tinha mexido com a esposa dele. Só que meu padrasto não mexeu com a esposa dele, tanto que o rapaz que estava com ele sentado falou na hora, mas o Pedro não fez nada, o Pedro está aqui sentado. A polícia militar informou que o caso está sendo investigado e que até o momento nenhum suspeito foi preso. A família quer justiça. Como é que está o seu coração agora? Tá acabado, né? Como a justiça que seja feita, porque ele tirou a vida de uma pessoa que cuidava dos netos, que cuidava da família. Não sei o motivo, independente do motivo, ele não tinha esse direito, porque Deus dá a vida e ele tira. E agora a gente está aqui todo mundo sofrendo, enquanto ele sumiu. Simplesmente chamou o Uber e foi embora. Que absurdo, né, gente? Que absurdo, né? Você tem uma rixa, aí alegando que estava sentindo ciúme, às vezes nem mexeu, às vezes fez uma brincadeira, cumprimentou a mulher, mas o cara é tão metido a machão que vai lá tirar satisfação com o facão na mão e pá, mata alguém. Mata alguém com essa banalidade aí que a gente viu agora. É absurdo mesmo. E atenção, hein? Acabam de chegar imagens de um assalto que aconteceu na Grande Vitória. Arleson Schneider traz os detalhes pra gente desse crime. Arleson. Tava falando agora há pouco, né, Dani? Esse negócio de cometer crime, de roubar o outro na quebrada, que é um negócio complicado. Aí chega esse vídeo aí, pô, Nova Carapina 1. Nova Carapina 1, assim como todas as periferias da Serra, um bairro muito bem estruturado, muito bem arrumadinho, com a graminha, colégio, posto de saúde, mas tá rolando isso aí, ó, na entrada do bairro. No caso aí a saída, né, porque eles estavam saindo de Nova Carapina. E aí vai o motociclista de boa, na hora que ele reduz para passar pelo quebra-mola, uma dupla de moto fecha ele. Agora eu quero chamar a atenção pela velocidade e expertise que o carona, o garupa da moto, ele já desce já com uma arma na mão, lançando aquele famoso perdeu, perdeu, perdeu. Se tivesse essa disposição para bater uma maceira, subir 20 andares de um prédio para poder bater uma laje, com certeza o mundo seria mais justo, mas não, tá usando toda essa melosquência, toda essa atividade para poder roubar. E roubar o quê? Um humilde, um trabalhador. Pô, 10 e tanto da noite, Nova Carapina, o cara saindo do bairro, às vezes é até um moto Uber, um moto 99, um mototáxi, e perdeu. Simplesmente perdeu a moto. Aí é o tal do artigo 157, né? Que é o roubo com a mão armada, quando dá ameaça, a grave ameaça à vítima. A vítima só restou mesmo se lamentar. Essa história aconteceu
ontem à noite, na entrada do bairro Nova Carapina 1. É um bairro que está até tranquilo ultimamente, tem tempo que a gente não vai lá, mas que durante muito tempo roubou-se muito nesse bairro. Arrombavam colégio, arrombavam unidade de saúde, mas de um tempinho pra cá tava até tranquilo, até chegar esse vídeo aí. Os dois fugiram com a moto dessa vítima aí, e essa motocicleta até o momento não foi localizada, Dani. Pois é, eu queria chamar o Arlisson novamente, né? Arlisson chamou a atenção aí dessa história de Nova Carapina 1, né? Uma comunidade que Arlisson pontuou bem, né? Que não tem tido tantos casos, mas a gente que roda nas comunidades sabe que sim, é um bairro que fica à mercê da insegurança, sabe, né? Que a bandidagem tá solta e infelizmente um flagrante desse aí, o cara numa agilidade danada para fazer mais uma vítima. 11h45 da noite e aí o cara rouba a moto. O Arlisson também vai trazer mais informações. Eu queria mostrar a imagem que a gente rodou no início do jornal do ladrão de baterias, porque realmente chamou muita atenção, Arlisson. Como que a população não tá aceitando tudo mais não, né? O cara, essa imagem impressiona, cara, porque eles arrancam o cara, eles não abrem a porta do carro para ele sair, não. Eles arrancam pela janela. E o que me parece, Arlisson, é que tamanho ódio, não é isso? Tamanha indignação, a raiva, eu vou puxar esse cara pela janela mesmo para poder dar uma dura, dar um corretivo nele. Foi isso, né? Só que do mesmo jeito que eles puxam esse cara pela janela, ele tenta sair pela outra porta, chega um cara e dá uma voadora nele. Tipo assim, não sai daí não, fica aí. Antes disso daí, eles recuperam, né? Eles pegam a bateria que estava de posse desse criminoso aí, colocam lá no chão e dão um amasso nele. A gente, Dani, fala, né? Miliano, era cabeludo ainda, tinha cabelo na cabeça, para você nunca reagir em situação de assalto. Por quê? O pessoal tá batendo nesse cara aí. Se esse cara cai, bate a cabeça no chão e morre, é homicídio culposo. Você vai responder por um assassinato. Se esse cara que tá apanhando decide na delegacia fazer um boletim de ocorrência, é lesão corporal. E se machuca um pouquinho mais, é lesão corporal grave. Bom, o Brasil não é um país sem lei, né? Existem dispositivos, existem leis que amparam as vítimas de roubo, as vítimas de uma série de crimes, mas que a população, de fato, não aguenta. Você vai lá, denuncia, a polícia vem e prende. Como era um furto que não colocou ali nenhuma pessoa, nenhuma vítima em risco, esse cidadão, se não tem outras passagens, ele vai ser liberado mais rápido do que o policial que está realizando a ocorrência. O policial vai ficar lá fazendo a ocorrência, o cara vai prestar depoimento e vai sair. Então, Dani, a população ela já está de saco cheio desse tipo de situação, por isso está reagindo. Mas a dica é, não reaja, porque você pode sair da condição de vítima para de suspeito, Dani. De vítima para criminoso, é isso mesmo que você falou. O país tem lei, apesar de nem sempre essas leis serem eficazes, nós sabemos disso, nós vemos todos os dias no jornal, é o que o Arlisson pontuou. Às vezes o bandido, já deu linha, o policial tá lá, coitado, digitando, terminando de digitar lá o boletim, aquela burocracia toda, e o cara já foi liberado, ninguém tá mais nem aí para ele. Então é por isso que a população se revolta. Não que justifique, não que seja a orientação, mas é difícil conter a raiva, ainda mais quando você pega em flagrante, né? Uma situação dessa, o cara foi pego em flagrante, aí piora, né, a situação. Obrigada, viu, Arlisson? E uma mega operação da Polícia Civil prendeu 12 pessoas na Grande Vitória e também apreendeu materiais que podem identificar novas lideranças criminosas. Vamos ver na reportagem. As ações aconteceram em 20 bairros da região metropolitana. Entre os casos investigados estão 2 prisões por estupro de crianças. Um homem de 30 anos suspeito de abusar da própria filha de 11 e um outro homem de 44 anos investigado por abusar da enteada de apenas 8 anos.
A gente sempre alerta, é um crime silencioso, um crime que ocorre dentro de casa e que tem como autores as pessoas que deveriam proteger. Com isso se torna um crime de difícil resolução, de difícil solução. Muitas vezes as crianças elas não são ouvidas e quando falam não são acreditadas. Essa é a pena, mas a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente ela tem atuado, ela tem investigado e essas duas prisões, ambas ocorreram no município de Cariacica, vem e coloca esses dois criminosos atrás das grades. São crimes graves, crimes que têm como vítimas crianças em formação, crianças em desenvolvimento. Não são prisões, são inquéritos diferentes, não são pessoas ligadas em si, mas são pessoas que se unem pelo mesmo tipo de crime. Nós trocamos informações relacionadas à violência doméstica, que se conecta por vezes com homicídio, que se conecta com a atuação de facções criminosas, lavagem de dinheiro, falsificação de placas veiculares para serem utilizadas em ataques. Então, essa união entre as unidades, atuando de forma integrada, possibilita resultados muito mais amplos e muito mais eficazes por parte da Polícia Civil. Esse modelo de operação ela vai ocorrer de forma contínua, passa a ser uma rotina no âmbito da Polícia Civil, e aí a gente consegue dar uma resposta para a sociedade, né, uma resposta mais consistente, mais ampla para todo tipo de criminalidade. Lógico que toda essa ação foi realizada de forma coordenada, baseada em atividade de inteligência, atividade de investigação, para que pudesse fundamentar a emissão dos mandados judiciais de prisão, busca e apreensão. A operação envolveu diversas divisões especializadas da Polícia Civil. Ao todo, 12 unidades fizeram parte da operação em áreas como tráfico de drogas, crimes ambientais, violência contra a mulher, crimes de trânsito e abuso contra crianças e adolescentes. A ação integrada permitiu o cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão e a prisão de 12 pessoas em diferentes cidades da Grande Vitória. Foram mais de 140 policiais e 40 viaturas participando da força-tarefa. A operação também resultou na apreensão de 20 celulares, 3 computadores, uma arma de fogo e 11 aves silvestres. Segundo a Polícia Civil, o material recolhido vai ajudar a fortalecer investigações e identificar novas lideranças criminosas. A Polícia Civil, ela utiliza muito das ferramentas de análise telemática. E essas informações que são extraídas desses aparelhos de telefones celulares nos ajudam, nos auxiliam na identificação, principalmente das lideranças das facções. A gente consegue entender melhor como que funciona o fluxo do comércio de drogas, armas e da lavagem de dinheiro. Isso possibilita que nós realizemos ações e prisões mais qualificadas, atingindo a estrutura acima da pirâmide do crime. A nova aposta da Polícia Civil Capixaba é a integração. Departamentos que antes agiam isolados, agora trabalham em rede. Uma mudança de postura que promete mais agilidade no combate à violência em todo o estado. A importância dessa atuação integrada entre as unidades, primeiro, possibilita a troca de informação mais rápida e mais próxima entre policiais de diversas unidades. Então faz com que o fluxo de informação ocorra de forma mais eficaz e eficiente, evitando que aquele criminoso continue delinquindo, porque às vezes ele está envolvido num crime mais leve, onde está sendo apurada por uma determinada unidade, mas uma outra unidade especializada já tem esse alvo identificado em um crime muito mais grave. Então é importante essa investigação, que ela ocorra de forma simultânea e com essa colaboração entre as unidades, para que a gente garanta que esse cidadão vai ser preso também no crime mais grave e ele fique longe das ruas e volte a delinquir. E olha, chegou ao fim a paralisação de funcionários da limpeza municipal em Vila Velha. Mas as ruas da cidade ainda estão tomadas de lixo. Vamos ver na reportagem. A manhã desta terça-feira foi de tensão na porta da empresa responsável pela limpeza urbana e coleta de lixo em Vila Velha. Funcionários não puderam sair para suas funções porque o sindicato realizava uma paralisação. Aqui na porta da empresa a gente acompanha aqui, o pessoal do sindicato, e apesar desse portão estar fechado,
A entrada e saída não está bloqueada não, tá, gente? Os funcionários da empresa entram e saem a qualquer momento. Os caminhões só não estão circulando. O pessoal aqui do sindicato estava contando que essa confusão que aconteceu ontem, motivada pela paralisação, pela greve, acontece porque recentemente cerca de 15 trabalhadores foram demitidos daqui dessa empresa. E segundo os seus representantes, o pessoal do sindicato, essas demissões não estão relacionadas aos trabalhos desenvolvidos, desempenhados por esses trabalhadores, e sim por questões políticas. Eles teriam um lado político e esta ordem teria vindo de cima para que esses funcionários fossem desligados. O que o sindicato quer é a reintegração desses trabalhadores ao quadro de funcionários da empresa, porque se isso não acontecer, a paralisação deve continuar. Houve algumas demissões, mas devido ao grande número de pessoas que eram recém-contratadas, aproximadamente cerca de 15 trabalhadores, foram demitidos e nós fomos procurados, porque houve uma informação que seria por motivo político, porque esses trabalhadores, eles tinham um lado político e eles eram trabalhadores que tinham uma aproximação maior com o sindicato. Então essa medida não veio de dentro da empresa devido ao trabalho dessas pessoas. Não foi pelo seu zelo pelo trabalho e nem porque eles não vestiam a camisa. Foi uma ordem maior que queriam que tirasse esses trabalhadores do quadro da empresa. Durante a manhã desta terça-feira, apenas os funcionários de coleta e limpeza não saíram da empresa. Um caminhão saiu com o motorista porque ele é representado por outro sindicato, o Sindi Rodoviários, mas foi só este mesmo, até os ânimos novamente ficarem exaltados. E de novo, portões fechados, mesmo com a chegada da PM. A gente está aqui para garantir a segurança de vocês, de todas as partes aqui. Ok, pessoal? E eu acho que o segredo aqui do sucesso realmente é o entendimento e a busca do diálogo. O detalhe é que existe uma determinação judicial para que os trabalhos sejam retomados sob uma multa de R$100 mil em caso de descumprimento. Mas o sindicato quer diálogo. Estamos buscando, através do nosso jurídico, a nossa presidenta, e nós cremos, nós temos fé na administração, temos fé que a empresa vai ter uma medida que possa, de certa forma, acatar o que a base está pedindo. Eles querem os colegas deles de volta, são pessoas boas de trabalho, pai e mãe de família, que gostam do que fazem. E a segunda-feira foi de caos, tiros de bala de borracha, spray de pimenta e prisões. Um homem atingido por uma bala de borracha caiu no chão. E mesmo com alguns trabalhadores com as mãos para cima, uma agente da guarda apontou uma pistola para os trabalhadores. Cadê os trabalhadores? Cadê os trabalhadores? Quem trabalhadores? Quem trabalhadores? Agora repare neste vídeo. Agentes da guarda utilizando escudos. Tinham acabado de prender a presidente do Sindicato dos Funcionários de Limpeza. Evani Reis foi levada para a delegacia. Assinou um termo circunstanciado e foi liberada. Com a chegada de um oficial de justiça na manhã de hoje, os funcionários foram liberados para suas funções. Portanto, a coleta de lixo e limpeza urbana de Vila Velha foram retomadas no final da manhã. A partir de agora, você acompanha aqui no Alô a série Minha Cidade, Meu Futuro, Cidades Inteligentes. Nós vamos mostrar com exclusividade por que uma ilha asiática, que é menor do que o nosso estado, é um fenômeno tecnológico. E no primeiro episódio, Tiago Américo mostra como a tecnologia e a mobilidade estão mudando a forma como as pessoas vivem, se deslocam e se conectam com a cidade. De um lado, Taipei, uma das cidades mais tecnológicas do mundo. Do outro, Vitória, que também busca soluções inteligentes para o futuro. Do aeroporto de Guarulhos até Taiwan são 20 mil quilômetros. Na primeira escala, em Dubai, encontramos uma guerra.
E o Thiago Américo também enviou um novo vídeo informando a situação no aeroporto de Dubai. Vamos conferir. Todo mundo que estava no voo está saindo. E a gente não sabe o que está acontecendo. O aeroporto parece que só tem a gente. Um ataque ao aeroporto da capital dos Emirados Árabes aconteceu a poucos metros de mim. Autoridades locais chegaram a confiscar o meu telefone. Era proibido reportar a guerra. Foram quase 30 horas acordado, até a autorização dos Emirados Árabes para deixar o país. Embarcamos com medo. Finalmente, depois de uma espera, abriu e o voo está confirmado. Agora vamos ver em quanto tempo eu consigo chegar até Taipei. Após mais de 10 horas de viagem, cruzamos o Oriente Médio até chegar à Ásia. Nosso destino? Uma pequena ilha formosa que, assim como nós, foi colonizada por portugueses. Capitalista, tenta não ser anexada à China, que alega ser dona do território. Bem-vindos a Taiwan. Mesmo diante desse cenário político complicado com a China, a ilha autônoma de Taiwan funciona como um país democrático e capitalista. E tem um governo e exército próprios. Taiwan é uma ilha rica de 23 milhões de habitantes e tem uma renda per capita maior do que a da Coreia do Sul. Só no ano passado, a ilha cresceu 8% e este ano a expectativa de crescimento é de 7%. E outro detalhe, 80% dos semicondutores são fabricados aqui e mais de 90% dos chips do mundo também. É neste contexto que a maior feira de tecnologia da Ásia, uma das maiores do mundo, acontece. O Cidades Inteligentes reuniu mais de 100 expositores da capital Taipei. As maiores empresas de tecnologia do globo, debruçadas em propor soluções que combatem a poluição e tragam eficiência energética para o planeta. Hoje mostraremos uma cidade capaz de se autorregular sozinha, em que as câmeras instaladas pelas avenidas cruzam informações sobre onde tem mais trânsito, mais movimento. Essa empresa taiwanesa mostra que câmeras térmicas conseguem cruzar informações em tempo real e identificam qual semáforo precisa abrir ou fechar. Repare que onde aparece uma imagem mais avermelhada é onde justamente o sistema cruzou informações para que o trânsito seja mais eficiente. O sistema de última geração, comandado por IAs, faz o trabalho sozinho, sem necessidade da ajuda direta de humano. De volta ao Brasil, a Ilha de Vitória, que recebe o trânsito de praticamente todas as cidades metropolitanas, há um sistema chamado adaptativo local, que reage por meio de sensoriamento automático às vias. Por meio de sensores instalados em semáforos e ruas, o sistema detecta o fluxo de veículos, pedestres e ciclistas. E os algoritmos analisam dados dos sensores e ajustam os tempos dos semáforos em tempo real. Vamos supor que você tem um cruzamento, no sentido da via você tem 70% do volume de carro, e no outro 30% do volume de carro. Então ele vai dar mais tempo aonde tem 70%. E com a evolução agora com a inteligência artificial, nós conseguimos fazer a contagem automática do número de veículos nas vias. E assim o sistema ele vai se corrigindo e fazendo o tempo semafórico de acordo com o fluxo de veículos. De volta a Taiwan, eu te mostro agora os ônibus modernos, em que até a paisagem é escolhida pelo passageiro, assim como no filme De Volta para o Futuro, você lembra? Com design europeu, o coletivo autônomo tem capacidade máxima de 15 passageiros. E com um diferencial: não existe a expressão "dá uma ré aí, ô motor". É como se fosse sempre olhar para frente, e não importa a direção. Eu conversei com um dos responsáveis pelo ônibus do futuro. Ele me disse que a tecnologia já está pronta para ir às ruas do mundo todo. Será uma revolução, profetizou. O ônibus 100% autônomo é elétrico e foi projetado para cidades e empresas que queiram diminuir a emissão de gases do efeito estufa.
Um dos responsáveis pela tecnologia garante: ele é seguro, mesmo não tendo motorista, por exemplo. Realmente é segurança, porque quanto mais câmeras e mais sensores a laser são adicionados, ao contrário da Tesla, sim, a Tesla usa apenas o sistema de câmeras. Já os nossos têm um sistema para detectar toda a situação de forma diferente. Sim, o nosso é diferente e com toda a segurança, explicou ele todo entusiasmado. No Espírito Santo, o interesse pelos veículos elétricos deu um salto. Foram 18.094 veículos emplacados em 2025. Este ano, até março, foram tirados zerinhos das concessionárias 2.410 veículos. Uma mudança rápida no comportamento capixaba, acompanhado com atenção pelo setor. Nessa loja, os detalhes seduzem os clientes. Nós temos o banco, dianteiro lá do carona, na posição que ele fica na gravidade zero, exatamente como se fosse uma poltrona de avião, onde faz com que o passageiro não sinta, os movimentos, enfim, o balanço da carroceria do carro. Ele realmente fica em conforto, como se ele tivesse uma poltrona de avião. Para comprar um dos veículos elétricos ou híbridos, a fila de espera. Realmente hoje a gente está tendo esse problema, que infelizmente não estou tendo tanto carro para a quantidade de clientes que tem vindo aqui. O crescimento extraordinário nas vendas foi impulsionado pela chegada da fábrica em Aracruz, anunciada no início do ano pelo governador Ricardo Ferraço, com geração estimada de 10 mil empregos diretos e indiretos. E parte dos 10 bilhões de investimentos da montadora asiática será no Espírito Santo. Nós temos afirmado que esse projeto é muito mais que um projeto de governo. Ele é um projeto de Estado que vai exigir muita dedicação, muita energia, muito planejamento para que as coisas possam acontecer como chegamos até aqui. Na Ásia, o busão do futuro já é presente em algumas ruas e avenidas e representa uma parte significativa dos veículos comerciais. O presidente da FETransportes, Renan Kiep, explicou que no Brasil o custo dos ônibus elétricos é 3 vezes maior que o modelo atual. Mas ele acredita que a sustentabilidade seja o caminho a ser seguido, e isso inclui soluções brasileiras também. É importante essa adoção vir de forma paulatina para dar ao Brasil a oportunidade de escolher as suas próprias tecnologias, escolher as suas próprias eficiências, como nós temos o álcool no Brasil, por exemplo. O álcool para automóveis é um caso de sucesso. Se fala em biometano também, é uma análise que tem que ser feita com bastante critério, para a gente não ficar parado, não deixar de andar. Nós precisamos contribuir na descarbonização, mas também temos que ter inteligência, tanto para desenvolver a tecnologia, quanto para adotar as que têm o melhor custo-benefício. Em Taiwan, além dos ônibus elétricos, táxis autônomos e carros também elétricos andam sozinhos e também são destaque da feira. Tem até extintor de incêndio que combate em segundos o fogo de baterias de lítio. Mais barata, a feira revela também soluções com este terminal de bikes sustentáveis. Os painéis solares geram energia para as próprias bicicletas. Imagine isso aqui no nosso estado. A ilha asiática é conhecida por fazer muito com pouco. Porém, Taiwan é completamente dependente de energia. 97% dos combustíveis fósseis são importados, principalmente o gás liquefeito. Sem gás, não tem energia elétrica. E se fica sem energia, as fábricas fecham. A matemática é simples. Um dia de fábrica fechada significa prejuízos bilionários, com reflexos, acredite, que chegam aí, na sua casa. A gigante Taiwan tem muito a ensinar ao Brasil e ao Espírito Santo. Democrática em inovações tecnológicas, hoje é um farol e de LED para o mundo todo. No próximo episódio você vai conhecer. Esse robô aqui, simpático, na verdade ele serve para trabalhar em hospitais, pode trabalhar em estacionamentos. Ele anda, o preço dele pode gerar em torno de $100 mil e ajuda desde um médico ou a organização de hospital, até mesmo a organização de um estacionamento, por que não, usando inteligência artificial. Gente, atenção, porque agora quem vai trazer um recado bem legal para você
É ele, o meu amigo Thor. Roda aí, diretor. É a loja do Thor, anota aí. 20 de maio, mega inauguração da loja do Thor em Cachoeiro de Itapemirim. Eu disse Cachoeiro, estamos chegando. Oferta válida para todas as lojas. Vem, vem, vem. Vem, Cachoeiro. Vem pra cá. Caixa organizadora 29 litros Sanremo 50 conto. Bicicleta Aro 20 Max Boy ou Julie Collie 10 vezes de 75 conto. Frigideira antiaderente 22 centímetros Migro 25 conto. Blackout tecido Bela Janela 3 vezes de 50 conto. Carrinho de controle Mini Crazy DM 60 conto. Cabide adulto 6 peças Sanremo 15 conto. Cobertor casal sortido camisa 80 conto. Panela de pressão 4 litros e meio Tramontina 5 vezes de 50 conto. Bola de futebol ou vôlei sortida 20 conto. Ventilador 40 centímetros Elgin 4 vezes de 50 conto. Loja do Thor em Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro, estamos chegando. E oferta válida para todas as lojas. Anota aí. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Viu só, gente, quanta coisa boa? Tem tudo lá para o seu trabalho, para sua casa, para a vida escolar do seu filho. E você já sabe, né? Mais barato do que na loja do Thor, só se for de graça. Série especial Cidades Inteligentes. Apoio CREA Espírito Santo. Valorização profissional e defesa da sociedade. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Chegaram os meus novos body splashes exclusivos da Jequiti. Boiadeira e vai te viciar para você deixar sua marca por onde passar, viu? Garanta já os seus! Mês das Mães Móveis Rimo. O amor está sempre no lar. Sua casa completa, com preço de fábrica e as melhores condições estão aqui. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Faz uns 30 anos que eu estou comprando a TLC. Prêmio! Yes! E hoje eu estou aqui para realizar meu sonho no painel X. Vocês vão levar 100 mil reais para casa. Meu Deus do céu, fantástico. Eu sou o Érico e faço parte do Clube dos Ganhadores da Telecena. Compre já suas no app ou nos pontos de venda. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio é muito bom. Peça Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Sabe, eu sempre segui em frente. Porque a vida não para, né? E assim eu cresci, ouvindo,
acolhendo, abrindo caminhos, buscando ser melhor a cada dia. Porque eu sei, quando a vida pede cuidado, presença faz toda a diferença. É por isso que hoje eu tô aqui, para ficar ainda mais pertinho de quem faz essa cidade pulsar.